Hoje eu vou fazer um vídeo mais longo falando de diversos temas, entre eles construções, economia, tudo isso baseado na Bíblia. Um conjunto de livros onde tem diversas histórias narrando diversas histórias de construção e de economia. Narra basicamente a história de um povo, do começo ao fim. No começo fala da criação da humanidade, como Deus criou, construiu e criou a economia e criou tudo. Então vamos lá. Vai ser um vídeo longo, então se você senta aí, pega papel e caneta para ir anotando. Eu vou basicamente folhear toda a Bíblia e vou falando com vocês os pontos onde mais chama atenção em relação à construção e economia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro livro, Gênesis, onde Deus faz a criação da humanidade. É basicamente onde ele cria, constrói um jardim. Muita gente acha que construção é só tijolo, concreto, madeira, ferro, mas não é. Construir um jardim também é construção. E a gente vê isso aqui, ó, logo no começo, onde Deus cria um jardim para colocar o homem e a mulher dentro, sem nenhuma preocupação, sem nenhum tipo sem nenhum tipo de preocupação, literalmente. Então, já vemos logo no primeiro livro, em Gênesis, a construção de um jardim para que o homem viva em paz. Construção do homem também, a matéria, como a gente conhece hoje, tudo isso foi criado no primeiro momento, onde Deus disse, haja luz, haja céus e terras, depois disse, haja luz, tudo isso aí foi criado, o homem, nós somos criados do pó da terra. Isso aqui, ó, se você for ver a nossa composição, é ferro, carbono, tudo isso aí vem do pó da terra. Então, para falar de construção, no geral, tem que falar da criação, no começo. Desculpa aí, pega até um pouco de água depois. Falar muito da coceira na garganta. Aí, ó, seguimos. Depois da criação do homem, a criação, a descendência do homem com Eva e o reset de Deus na humanidade. Não vamos entrar aqui a fundo o que foi esse reset, mas a esse reset foi preciso que Deus desse instruções para Noé construir uma arca. Literalmente, pegar madeira, a matéria-prima que Deus já tinha criado em abundância na terra, e construir um navio. Hoje nós temos navios de diversos materiais. Aço, temos navios de aço. Várias empresas no mundo hoje fabricam navios de aço, navios de concreto, por incrível que pareça, existe navio de concreto, mas naquela época Deus deu as instruções para Noé fazer um navio de madeira. Então já temos outro exemplo de construção aqui. Avançando, temos aqui a Torre de Babel, onde Deus pediu para a humanidade se espalhar, e a humanidade, com medo de se espalhar e ser esquecido sobre a terra, se rebelou contra Deus e fez uma cidade, queimando tijolos e usando o betume, o petróleo, como argamassa para colocar tijolo, e fez uma cidade para aglomerar as pessoas, e isso não estava bem nos planos de Deus, e Deus tem a famosa divisão das línguas, onde cada pessoa vai para um lado, cada grupo fala uma linguagem diferente, onde Deus literalmente dividiu, fez uma espécie de espalhamento compulsório da humanidade, porque senão eles iam querer se concentrar e nada ia ser mais impossível para eles quando eles estivessem falando a mesma linguagem. Isso é bem no comecinho. Depois temos várias cidades narradas na Bíblia, como as cidades onde Abraão e Ló moravam perto, Sodoma e Gomorra, entre outras, eram cidades bem estruturadas, construções bem avançadas. Logo no começo, a gente vai ver aqui nos descendentes de Adão e Eva, já estamos falando de filhos que dominavam a arte de esculpir o cobre, literalmente, esculpir ferro. Hoje a gente podemos simbolizar isso como se fosse a gente esculpir na areia. Toda essa maquinária que você está assistindo hoje, celular, computador,
Tudo isso foi porque alguém esculpiu na pedra, esculpiu no silício e fez os microchips. Naquela época, eles já dominavam a arte de esculpir madeira, provavelmente de forma mais rudimentar, mas eu não duvido nada que já existia gente que conseguia fazer essa tecnologia assim como nós temos hoje. Isso é outra história, não vale a pena entrar nisso, mas já existia tecnologia bem avançada. Se você for ver na história da humanidade, muita coisa foi desenvolvida, vinha outros povos, destruíam e começava tudo do zero. Vamos lá, continuando. Tem várias histórias de construção na Bíblia. Esse vídeo vai ser mais longo, como eu falei para vocês no começo, mas fica aí, vai anotando, tem muito insight legal sobre construção. Ó. Aí começa a falar dos descendentes de fazer toda aquela genealogia, cada um foi para um lado, criou uma cidade, criou um grupo, e toda vez que cria um grupo de duas pessoas ou mais, existe uma espécie de economia, uma espécie de troca. E a base da economia geralmente é o quê? Construção. Exatamente. Lembrando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, no primeiro ato dele na Bíblia, que é um livro que ele nos deu para nos guiar, foi o quê? Construir. Ele literalmente construiu através das palavras. Ó, tem o livro de Juízes também é um livro muito legal. Fala de como o povo estava cercado por vários inimigos e não tinha reis, tinham apenas juízes, onde eles julgavam as causas entre si. E voltando, toda vez que existe um grupo de pessoas, existe economia e existe construção. Nesse tempo do juiz, a economia era muito voltada não só à construção, mas como também à agricultura. Eles tinham muito agricultura, muito forte. É tanto que os filisteus e os povos inimigos ao redor vinham bastante e roubavam. Eles plantavam, faziam toda aquela agricultura e quando chegava perto da colheita, vinham outros povos e roubavam. Aí depois do livro de Juízes, a gente começa a falar sobre Samuel, Crônicas, Reis, o tempo dos reis, onde o povo, em desacordo com Deus, começou a pedir um rei, olhando para o povo vizinho, vendo como é que a cidade as cidades eram estruturadas e como os reis lutavam por eles, em vez deles, eles tinham medo de lutar suas próprias lutas e queriam que um rei representasse eles. Então, esse foi o motivo do povo ter decidido ter um rei. E isso não acabou não agradando muito Deus, mas Deus fez para o povo o que eles queriam. Aí vem histórias de Davi, onde construiu, conquistou muitas terras e construiu muitas coisas. A gente pode citar o filho dele que construiu o famoso templo para Deus, o famoso templo de Salomão. Nessa época eles tinham muito domínio de construção, principalmente construção de pedra e construção de madeira, diferente lá do começo da Torre de Babel, onde eles queimavam tijolos, ou seja, eles pegavam o barro, queimavam e transformavam em um bloco mais resistente. Naquela época, do tempo de Jerusalém e dos reis, eles faziam construções de pedra. Rodrigo, é muito difícil fazer construção de pedra hoje? Não. Basicamente, o que precisa é a matéria-prima. Hoje, a gente não faz muito a construção de pedra, primeiro porque fica um custo muito elevado e a maioria dos clientes não quer obras para durar centenas e centenas e décadas e milênios de anos. A maioria dos clientes querem obras para durar 100, 200 anos no máximo. Então, o concreto armado, ele resolve muito bem isso, resolve de forma excelente. Então, a gente faz muita obra, a gente está mais de 12 anos no mercado construindo, então a gente usa bastante concreto armado para fazer casas, seja palácios, seja mansões, seja qualquer tipo de obra, dá para fazer de concreto armado. Com o tempo, você pode dar manutenção e essa manutenção pode fazer com que ele dure centenas e milhares de anos, assim como a pedra. Então, juntando a questão da economia, é até interessante, porque de tempos em tempos dá uma injeção de ânimo, uma injeção de gás na economia com essas manutenções. A economia de Israel era muito voltada nessa época a guerras, eles tinham muito esse espírito de guerra, de buscar a justiça, e essa busca por justiça acabava trazendo espólios de guerra, que é algo bem interessante também.
um assunto bem complexo a ser debatido. Se você achar interessante, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário para a gente fazer um vídeo só sobre isso, como é que esses espólios de guerra movimentavam a economia, e além da base mesmo, construção, agricultura, serviços e comércio, que era bem forte. E a guerra era mais uma espécie de proteção, eles tinham o serviço militar mais para proteger. Mas lembrando que vinha muita espólio de guerra e movimentava bastante a economia. Aí depois a Bíblia começa a citar livros como Neemias, Esdra, onde tem a reconstrução do templo, onde o povo entrava em extremo pecado, em extrema culpa, esquecia de Deus, e vinha outros povos vizinhos e pá, destruía. E essa destruição entristecia a Deus, mas Deus, por ter um amor especial por Israel, autorizava a reconstrução e ficava essa constrói e reconstrói em tempos em tempos. Aí isso sempre girando a economia, girando a construção e girando a base da economia. Muitas famílias dependiam de construção para viver. Vamos lá, depois de Tobias, passando, tem livros de Esther. Esther nem se fala, estamos falando de reis estrangeiros, onde a, a, a israelita Esther tinha um relacionamento, e a gente estava falando de impérios gigantes. Então, forças militares grandes, economias também gigantes. Falando em força militar e construção e economia, vale a pena citar que toda, todo conjunto militar vai trabalhar com construção de forma rápida. Exemplo, os romanos. Vamos já chegar aqui na parte do Novo Testamento, onde Jesus nasceu, na época dos romanos, já vinham os gregos. Os romanos eram muito pragmáticos em relação à construção, até porque eles tinham exércitos que tinham que fazer pontes em menos de uma semana, tinham que fazer arquedutos onde ligava cidades a outras estradas, então eles tinham domínio sobre construção de forma muito top. E eles tinham uma organização, uma comunicação muito eficiente. Assim como a gente está tendo essa comunicação aqui agora, através de um celular, através de um vídeo, os romanos tinham essa comunicação através de estradas e o boca a boca. Os romanos eles tinham muito essa cultura de ser pragmático, principalmente militarmente falando. Então, vamos lá. Depois antes dos romanos vieram os gregos, tem os assírios, enfim, são diversos povos e todos os povos tinham como base a construção. Como eu prometi no começo do vídeo, esse vídeo ia ser mais longo, usando a Bíblia como base, como referência para falar sobre construções. E para finalizar, chegamos aqui na parte do Novo Testamento, não podemos esquecer os egípcios. Os egípcios é uma das civilizações mais antigas, inclusive, para quem não sabe, Jesus, no Novo Testamento, ele passou a infância dele no Egito. Algumas pessoas falam que ele aprendeu muito lá, não só a construção, porque Jesus ele era tector, que vem da palavra grega, uma espécie de engenheiro, uma espécie de pedreiro, uma espécie de construtor, diferente do que muita gente acha, que ele era um carpinteiro que mexia com madeira, mas não, ele era construtor. Era meio que geral. Era como se fosse, hoje, como se fosse um engenheiro da época de hoje, onde ele poderia construir com ferro, com madeira, com pedra, com tudo que tu imaginar. Você pega Jesus, no começo da vida dele, Jesus, Jesus, eu estou falando da Bíblia, para quem não sabe, Jesus é basicamente a chave hermenêutica, ou seja, a chave central de interpretação de toda a Bíblia. Não tem como você ler esse livro, usar ele de forma sábia, sem usar Jesus como referência. Mas voltando, dar essa ênfase maior na história de Jesus. No começo da vida dele, ele teve, por perseguição do rei Herodes, ele teve que morar no Egito, ele e a família dele. E lá, o Egito, estamos falando lá do comecinho, lá de Gênesis, estamos falando de uma civilização. Um dos descendentes dos 3 filhos de Noé, lembrando que Noé teve 3 filhos, cada um foi para um lado e populou e povoou a terra, e um desses filhos deu origem ao que a gente chama de Egito Antigo. Antes do Egito existia, antes do dilúvio, existiam civilizações mais avançadas, na minha visão. Eu acredito que existia civilização mais avançada, mas o Egito é o que a gente tem mais
provas arqueológicas que a gente consegue visualizar, consegue ver. Inclusive, tem um museu muito top que foi inaugurado agora recente no Egito. Se Deus quiser, um dia ainda vou lá visitar para conhecer. Jesus morou lá. A boa parte da infância de Jesus foi no Egito e lá ele pôde visualizar, não vou dizer aprender, que talvez ele não tenha participado de rodas de conversa, aqui é uma espécie de roda de conversa que a gente está tendo, mas pôde visualizar curas. O Egito ele era muito avançado em medicina, eles tinham uma técnica de crença de que usasse uma fruta, um certo tipo de medicamento, um certo tipo de planta, eles iam ser curados, dependente da doença. Eles eram muito avançados nisso, eles tinham congressos científicos, vamos chamar assim, de alto nível, para poder manter aquela civilização organizada. Eles tinham uma organização de civilização num nível muito bem organizado, né? À toa que eles fizeram as pirâmides. As pirâmides, para quem não sabe, é um marco arquitetônico de construção ao nível que hoje nós engenheiros e físicos e matemáticos olhamos e pensamos, poxa, esses caras já sabiam a essência, já sabia o básico, já sabia do que eles estavam fazendo, porque é o princípio básico da matemática, da física, da triangulação, mas eu não quero entrar nisso aqui. E eles usavam todo esse conhecimento, todos esses princípios de construção e de matemática e de física para organizar a sociedade. E essa organização vinha muito no dia a dia, o que você pode ver que Jesus provavelmente desfrutou disso. Vamos lá, vamos lá. Para finalizar, para não me alongar muito também, não quero que esse vídeo passe de 20 minutos, mas, como eu falei, é um resumão da Bíblia, falando sobre, olhando pelo aspecto de construção e economia. E quando Jesus volta do Egito, onde tinha todos esses avanços de pirâmides, de construção, de medicina, volta para a terra dele, onde era aquela região de Israel, Jerusalém e arredores, ele começa a fazer muitos milagres. Jesus passou por uns momentos mais difíceis para quem é construtor, que é a privação de recursos. Não sei se você sabe, vou mostrar aqui a tela do meu computador. Isso aqui é uma imagem que está passando, e aqui é um prédio, uma construção. Construção, não sei onde é que fica essa construção, mas você pode ver que é a construção de pedra, telhado, tem um pedacinho de madeira aqui, e aqui é a vegetação. Facilmente, com esses recursos, dá para fazer muita coisa. Madeira dá para cortar, fazer lenha, fazer casas, a pedra, com certeza existia pedra aqui ao redor para poder fazer essas estruturas. É fácil fazer? Não é. Tem que ter um certo conhecimento de engenharia. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu conseguiria fazer tranquilo. Porém, naquela época de Jesus, ele passou por uma das maiores privações que qualquer construtor tem. E essa privação é a privação de recursos. É tanto que antes de ele começar o ministério público dele, o que foi que ele fez? Ele fez um jejum de 40 dias. 40 dias sem nenhum tipo de recurso, seja recurso para alimentar o corpo. A metodologia cristã, a visão cristã, acredita que o corpo do ser humano é uma espécie de templo, onde Deus mora. É tanto que lá no começo, no Gênesis, vamos lá, Deus fala que cria o corpo humano, e esse corpo humano, ele dá o espírito através de um sopro divino, ou seja, o corpo está morto, e o ser humano literalmente respira o ar, respira o Espírito Divino. É como se o corpo fosse um templo da criação de Deus. O que é que podemos entender por isso? É que, apesar de Deus ser o Criador de toda a terra, Jesus, quem é cristão acredita que Jesus era Deus na terra. Ele tinha que estar lembrando disso direto. Ele precisava de recursos. O único recurso que Jesus não abriu mão no jejum foi o fôlego de vida, que é o recurso invisível, o recurso que está no ar, o recurso que é o Espírito de Deus que paira sobre as águas, como ele fala lá no começo do livro de Gênesis. Mas todos os outros recursos, Deus em forma de homem, em forma de o Jesus que a gente conhece, abriu mão.
do começo ao fim, durante um período de 40 dias, para poder sentir na pele, aprender como é que constrói um corpo, constrói algo sem recurso, apenas através da palavra. Então, vou ficar por aqui esse vídeo está um pouco longo, vou pedir que você deixe o like se você gostou desse vídeo, se algum pedaço desse vídeo lhe ajudou, vai lhe ajudar de alguma forma, deixa o like, deixa o comentário e compartilha com aquela pessoa que você acha que deveria ouvir isso aqui. E, dependendo do feedback de vocês, eu vou estar gerando outros tipos de conteúdo nesse estilo. Temos também aqui, eu tenho outros livros aqui que vão além da Bíblia, contando histórias de outras pessoas, de outras civilizações, de outros povos que passaram por situações parecida, mas sempre eu gosto de usar isso aqui, ó, sabedoria divina, como referência. Bom, então, espero que, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo hoje, finalzinho de 2025, se for em 2030, deixa o like aqui, assim, ó, estou assistindo em 2030, tá sendo útil. Afinal de contas, é sabedoria milenar, não importa o tempo. Espero que meu fôlego de vida tenha ajudado você de alguma forma e vamos junto construir um mundo melhor. Deixa um feedback aí, não custa nada e vamos para frente.